Enquanto a minha transmissão pelo canal do YouTube começa, e está começando agora, dispara aí alguns aviõezinhos para a gente ter pessoas chegando aqui para o nosso encontro, para a nossa live, tá bem? E certamente vai ser abençoador demais, abençoador demais. Deixa eu encontrar aqui no YouTube o sinal da live para que eu consiga também acompanhar os comentários e a participação de todos. A partir de amanhã, nossa live todo dia, meio-dia, nós vamos trabalhar também. Eu estabeleci 12 pilares fundamentais de justificativa para o nosso projeto, para a entrada do pastor Josué Brandão na ambiência política. A partir daí, todo dia nós vamos conversar sobre um desses pilares. Eu vou convidar pessoas que estejam relacionadas com a ambiência política, não apenas do estado da Bahia, mas do Brasil, tá? E vai dar certo e nós vamos aprender muito. Quero começar lembrando a vocês o seguinte: existem algumas pessoas, eu estou olhando aqui para a tela como se a minha câmera estivesse aqui, na verdade está lá. Muito bem. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de assimilar a ideia do cristão na política, a igreja na política. E tem alguns cuja mente já está um pouco mais dilatada, mais amadurecida, porque que até entendem a igreja e o cristão, mas não admitem a ideia de um pastor envolvido com o cenário político. E eu compreendo toda essa sua mentalidade, consciência. É um direito que você tem, e nós temos formação, concepções, e muitas das nossas concepções estão formadas, baseadas nas experiências que nós já tivemos, que nem sempre são experiências tão boas, tá? Mas vamos amadurecer, vamos crescer, está havendo aprendizado, está havendo amadurecimento. Alguém me disse outro dia que existem deputados evangélicos e a bancada evangélica não faz diferença nenhuma na história do Brasil e da igreja. Não é verdade, é um equívoco. Há muita coisa que já foi evitada, aplacada, justamente porque tem gente lá que está trabalhando em função de preservar valores, propósitos e princípios espirituais que guiam, que devem nortear a nossa vida enquanto comunidade, enquanto sociedade. E é óbvio, primeiro, é óbvio que nenhum político faz milagre. Nenhum mandatário, seja ele presidente, governador, prefeito, deputado federal, estadual ou vereador, ninguém faz milagre. Então, existe uma construção que precisa ser desenvolvida, que precisa ser feita para se alcançar resultados que muitas vezes só virão em médio prazo, em longo prazo, tá? Um outro aspecto que nós precisamos considerar, queridos, dentro dessa ambiência, é que nenhum mandatário ou legislador pode exercer o seu mandato em função de atender um segmento isolado. Ele serve à sociedade, serve à nação, serve ao Estado. Agora, precisa ser coerente nesse serviço, né? Lidar com a sua missão e responsabilidade com o mínimo de bom senso, preservando princípios e valores que regem e que guiam a nossa sociedade. Tá certo? Sejam bem-vindos à nossa live todo dia, meio-dia, até o dia 1º de outubro. Nós vamos falar de política à luz das Sagradas Escrituras e assim por diante, tá? Agora vamos lá. Primeiro nós temos que nos libertar daquela ideia
de que se um cristão, se um pastor, se um cidadão de bem se envolver com política, vai se corromper, está corrompido, acabou tudo. Gente, presta atenção. Se os cidadãos de bem não se envolverem com o propósito de romper com esse céu de corrupção, vamos deixar que os cidadãos que não são de bem, que chegam lá com má intenção, comandem? Não está na hora da gente rever esse conceito? De a gente repensar essa compreensão? Como é que um homem de Deus se envolve com a política? Tá, você quer que um homem do diabo se envolva? Não são homens e mulheres de Deus que devem realmente se envolver? Mas muitos que se envolveram se corromperam. É fato. Mas muitos se corromperam fora da política. Muitos se corromperam dentro do ministério, por incrível que pareça, quando as coisas sagradas terminam se transformando em mecanismo de corrompimento daqueles que com elas se envolveram. Você lembra que a igreja de Corinto conseguiu corromper o culto de celebração da ceia do Senhor? E precisou Paulo trazer uma orientação, porque a igreja de Corinto conseguiu transformar algo sagrado num ambiente profano? Então, cada pessoa que vai se envolver com cada cenário, isso não é exclusivo da política, precisa ter o firme propósito de se conduzir focado na sua missão. É óbvio. Eu não gostaria de votar no pastor Josué Brandão. Não vou com a cara dele. Não gosto do cabelo dele, acho que ele tem que ficar aí no púlpito. Legal, mas escolha alguém em quem você vai votar, que vai representar a sociedade, o Brasil, tá? De forma coerente e sensata. O Jefferson está mencionando que o problema é que esses ditos pastores usam o rebanho para enganar benefícios que o cargo político traz. Jefferson, lamentavelmente eu preciso dizer que existem pastores usando o rebanho para angariar benefícios sem entrar na política. Gente, uma laranja podre não condena o laranjal. Uma banana estragada não condena o cacho. Tira a banana estragada e salva o cacho. Maturidade. Você abre a tua geladeira e percebe que você esqueceu uma fatia de pizza de domingo passado, que sobrou e você botou na geladeira para de repente comer no outro dia. Hoje já é sexta-feira, a fatia de pizza empedrou, ressecou, você não vai comer mais. E daí, você para de comer pizza? Não, aquela fatia estragou, mas você vai pedir uma pizza nova. Entendido? Tá bom? Vamos lá. Eu quero falar muito sobre chamados para a governança. Antes eu vou pedir água, porque eu esqueci de pegar a minha água, tá? E aí, eu posso pedir aqui na frente de todo mundo assim? Pastor Manassés, lá no frigobar tem uma garrafa com chá. Coloca naquela xícara e traz para mim. Eu vou tomar chá de hibisco, tá, gente? Desculpa, é que eu quero que a live seja o mais leve possível, tá? Que a live seja o mais natural possível, tá? Privilégio da Bahia, poder votar em você, muito sábio. Vamos juntos. Deus vai nos ajudar. Deus vai nos ajudar, tá bom? Eu li na live de sexta-feira, na live de ontem, segunda-feira, eu li Provérbios capítulo 29, versículo 2, que diz que quando o ímpio governa, o povo geme, mas quando o justo governa, o povo se alegra. Li também Salmo 33, 12, que diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não existem homens perfeitos, gente. Onde houver a presença do ser humano, haverá imperfeição. Vou chegar na Bélgica mês que vem aí, se Deus quiser, queridos, tá? Se Deus quiser, vou visitar nossa igreja aí em Bruxelas,
tá bom? Então presta atenção, algumas orientações são precisas e eu vou falar sobre chamados para a governança. Por que essa eleição é mais importante do que as outras? Deixa eu ver como eu respondo essa pergunta com coerência. Eu entendo, primeiro, nós estamos levando a eleição para um extremismo desnecessário. Importante, mas desnecessário. Tem uma xícara aí em cima. Pega para mim para não tomar essa garrafa feia. Obrigado. Gente, nós estamos... O Brasil polarizou. Não é legal. Não é legal. Nós somos o povo brasileiro. Não importa a nossa cor, estado, nível cultural, status quo social. Nós somos o Brasil. Precisamos tomar essa consciência, porque o que está acontecendo? Estamos tratando correntes de pensamento como nacionalidade. E não pode ser assim. Sim, eu continuo sendo pastor da igreja em Feira de Santana, amada. Feira de Santana, Salvador, Palmas, Brumado, Nova Redenção e outras igrejas. Obrigado, meu amigo, obrigado. Desculpa aí. Então, gente, nós não podemos tratar esse momento como um momento de nacionalidades. Nós somos o Brasil. Precisamos nos unir como nação. E precisamos entender um outro aspecto. Cada pessoa tem direito de escolher o seu candidato e até de se pronunciar da forma que deseja. O que é que está havendo no Brasil hoje? Uma violência, um exacerbamento emocional no momento de se pronunciar. Por exemplo, eu postei um banner, um card. Pastor Josué Brandão vota. Eu estou declarando meu voto, qual é o problema? Isso te ofende? Se ao declarar o meu voto isto te ofende, entenda que quando você desconhece o meu direito, você vitupera o teu. É muito importante isso, tá? Antônio Marcos, Deus abençoe. Vamos lá. Chamados para a governança. Segundo aspecto a considerar, porque eu falei do ambiente da política, como isso era tratado no Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento tinham envolvimento com o cenário político, militar e social de Israel e de algumas outras nações ao redor. Uma pessoa falou comigo assim: eu vou parar de ouvir a sua live para eu não parar de ouvir suas pregações, porque percebo que o senhor está querendo manipular a Bíblia. Você nunca vai me ver querendo manipular a Bíblia. Nunca. Eu creio nas Sagradas Escrituras como regra de vida, prática e fé. Eu não concordo com a ideia de que cada um interpreta a Bíblia como quer. A Bíblia tem uma mensagem central, primária, imutável, que não pode ser negociada, que não pode ser alterada. Ela pode ser aplicada em cada contexto sem contextualizar. Ou seja, eu não posso pegar a Bíblia e resolver contextualizar as minhas opções pessoais de vida, embora eu possa aplicá-la no meu contexto de vida. A Bíblia é uma palavra de transformação, tá? É o Evangelho, é a carta magna de Deus. Então, o fato é que os profetas do Antigo Testamento, sim, se envolviam com o ambiente político, militar e social da nação. Eu mencionei Jesus. O discurso de Jesus atingia de forma tão poderosa
que o Sinédrio, a liderança religiosa de Israel, se uniu para matá-lo. Era para cumprimento das profecias, é fato, mas havia sim um cenário que estava sendo provocado pela fala e pelo discurso de Jesus. Eu mostrei para vocês na live de ontem como a igreja foi usada pelo Império Romano para conter os povos bárbaros. E hoje, quero falar um pouco com você que há homens e mulheres que receberam de Deus uma capacitação específica para o ambiente da política. Porque o que é política, gente? É porque nós brasileiros passamos a ver a política como uma repartição no Brasil. Gente, quando a mãe senta à mesa para partir o pão entre os filhos, ela está praticando gestão, distribuindo. Política é aquilo que nós fazemos no dia a dia. Existe sim um setor de governo das nações, como existem setores de governos e autoridade, hierarquia e potestade nas empresas, no time de futebol, na escola, tá? Na família, na igreja. Eu preciso entender isso. Alguém já disse que a função primária da política é evitar a guerra. Por quê? Porque só deveria se envolver de maneira direta com o setor de governança de uma nação aqueles que estão dispostos a dialogar. Se não há diálogo, não há política. Ok? Se não há diálogo, não há política. E se a gente analisar bem, eu disse ontem, quando o assunto é política, não fazer nada pode ser mais grave do que fazer alguma coisa. Todos os bons e equilibrados pensadores concordam que Deus levanta pessoas capacitadas para o exercício de governança, de governo, na ambiência política. Temos aí o Ricardo Gomes, deixa eu ir saudando aqui o pessoal também, Izenildo Santos, Antonina Daniele, Janier Gonçalves, Jumária Serva, Caliz, tá? E desestressem, gente, não briga não. Não briga não. Não há porquê, gente. A Bíblia fala de política de Gênesis e Apocalipse, é fato. Gente, olha, nós vamos tratar disso nas próximas lives. Mas quando Deus chama Adão e diz: eu te estabeleci para governar, te estabeleci para dominar, gerenciar, administrar, o que Deus está falando ali com Adão? Vamos entrar no assunto aqui. Você tem a função de ser gestor da minha criação. Distribua, gerencie, administre. É isso que nós percebemos. Abraão, quando Abraão chega no Egito, ele precisa fazer uma aliança com o faraó para sobreviver. E a Bíblia diz que o faraó deu a Abraão riquezas. Mas Abraão fez uma aliança. Já com o rei de Sodoma, Abraão participou de uma guerra, estava no mesmo ambiente, salvou todos os moradores de Sodoma, mas não fez aliança com o rei de Sodoma. Então, veja só, nós cristãos, eu tenho que mexer nisso, já que é para mexer, vamos lá. Nós cristãos e evangélicos do Brasil estamos tão radicalizados, de uma forma tão exacerbada e cri-cri na nossa conceituação de política, que você não admite a hipótese de um candidato cristão estar no mesmo ambiente que um candidato que de repente é anticristão, é ateu,
São ambiências, gente. Se eu quero dialogar, eu preciso dialogar com todos aqueles que aceitam se assentar à mesa comigo. Ou não tem sentido. Dialogar não significa fazer concessões que contrariem meus princípios. Dialogar significa trabalhar a hipótese de encontrar um termo que atenda a comunidade como um todo, a sociedade como um todo. Se nós não tivermos essa maturidade, estamos querendo guerra e não política. Estamos querendo guerra e não soluções. É preciso haver disposição de diálogo. Eu estava num ambiente um dia desses atrás, havia um líder político lá, tiramos uma foto juntos, e eu postei a foto. Ele é um líder. Foi um bombardeio na minha rede social. Isso é imaturidade, gente. Isso é imaturidade. Uma foto pode ser tirada por causa de uma admiração que eu tenho pela pessoa. Não significa que eu concordo com o que ela faz. Eu admiro a pessoa no seu segmento específico e na sua atuação específica. Uma foto pode ser tirada por circunstância. Você está no ambiente, alguém sugeriu a foto. Dizer não é falta de educação. Uma foto pode ser tirada por honra, por reconhecimento ou por circunstância. Fazer uma foto com alguém não significa que eu concordo com o que o alguém faz, com as suas convicções pessoais, com as suas práticas individuais. Mas nós estamos numa polarização e num exacerbamento tão grande, tão radical, tão desnecessário, que se aparecer numa foto segurando a mão, já significa que está fazendo uma aliança. E você saúda as pessoas como? Se não com um aperto de mão. Ou vai recolher a mão, mal educado. Nós precisamos de equilíbrio, gente. Nós precisamos de equilíbrio. Não, a igreja primitiva não fez alianças com Roma. Eu não disse que fez. Mas Roma declarou o cristianismo religião oficial do império. E só precisa ler a história para entender que a igreja se beneficiou disso. Tá? Se beneficiou tanto que cresceu, expandiu por todo o império. Óbvio que Roma, a estratégia era política e militar. Roma se utilizou disso, ofereceu posições, gerou largueza, gerou conforto, e foi nisto que a igreja terminou perdendo o seu foco. E aí basta ler, queridão, a história da igreja dos anos 313 até o ano mais ou menos 1500, quando houve a reforma protestante. É só isso. É a nossa live de todo dia, meio-dia, quase terminando. Estou aqui pelo JB News, estou pelo pastor Josué Brandão e estou pelo nosso canal no YouTube. Essas lives estão ficando salvas no canal do YouTube e estão ficando salvas no JB News. No meu perfil do PR Josué Brandão eu não estou deixando salvas, porque eu preciso focar. Esse perfil aqui existe principalmente para a publicação de trechos de mensagens e tal. Tá bom? Mas não dá para negar isso. O Brasil precisa tomar consciência. Estamos guerreando uns com os outros por causa de convicções. A verdade não é relativa, mas ela pode ser respeitada. Não concordo contigo, mas posso te respeitar sem concordar. Isso é maturidade. Tá? Vamos, gente, vamos lá. Quer ver? Por que não podemos pensar em José, capacitado para o governo do Egito? Por que não podemos pensar em Davi, o maior rei da história de Israel,
e o único de quem o Senhor disse: não faltará quem se assente no teu trono, da tua linhagem. Não é por acaso que Jesus é filho de Davi. Por que não pensarmos em Salomão? Por que não pensarmos em Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Ah, mas eles eram conselheiros do rei. Daniel era profeta, vaso. Para que mais íntimo de Deus? Ele era profeta. E Daniel não era apenas conselheiro do rei santo. O rei Nabucodonosor tinha 120 conselheiros. Sobre os 120, é só ler Daniel capítulo 10. Ele colocou 5. E Daniel fazia parte dos 5. E sobre os 5 ele pretendia colocar 1. E a Bíblia diz que Daniel era o homem que o rei iria colocar sobre os 5. Ou seja, ele ia ser o coordenador geral, primeiro-ministro do Império Babilônico, liderando sobre 120 conselheiros que coordenavam as nações e províncias que faziam parte do império, chamado para a governança. Tá? Não estou defendendo a minha posição como candidato, não. Pode ficar tranquilo. Se tem um camarada, sou candidato a deputado federal, número 1922, mas se tem um camarada que está fazendo isso sem ânsia, sem, se eu não ganhar o mundo se acabou. Não. Eu preciso que a igreja brasileira se conscientize do seu papel cívico. Eu preciso que a igreja brasileira entenda que nós não somos alienados, nós não somos anjos. Enquanto Jesus não voltar para buscar a igreja, estamos aqui na terra, e estando aqui na terra, estamos sujeitos às leis que são aprovadas na terra. E se você se eximir da sua responsabilidade social e disser, não vou me envolver, você terá que aceitar ser governado por aqueles que se envolveram, bons ou maus. Se o meu silêncio permanecer, a voz dos que falam será ouvida. Entenda isso. Se o meu silêncio permanecer, a voz dos que falam será ouvida. Se eu não participar da construção de leis, não muda um fato: terei que obedecer às leis que foram construídas. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Então, quem pediu para o corpo de Jesus ser retirado da cruz antes do entardecer e ser sepultado? Senão Jesus seria sepultado junto com os ladrões, os 2 ladrões que estavam do seu lado. Ele era um condenado. Roma tinha uma lei muito específica para isso. Os condenados eram enterrados como se fossem corpos sem dono. José de Arimateia entra com um processo. Isso aqui é protocolo. É acesso político. Ele entra com um processo solicitando o corpo de Jesus e o sepulta no sepulcro da sua família. Ele reivindica para si o título de procurador do corpo de Jesus o Cristo. Ele traz para si a responsabilidade, dizendo: ele é meu parente, eu assumo a responsabilidade sobre ele. Ele não é alguém sem representante. Quem era José de Arimateia? Membro do Sinédrio. Na nossa linguagem, um senador que se manifesta para retirar o corpo de Jesus do sepulcro. Vamos lá, arte de todo jeito. Os profetas denunciavam as obras infrutíferas das trevas sem a bandeira política e foram mortos por isso. Ah, sério? Me fala de Isaías no reino de Uzias.
Me fala de Jeremias, quantas vezes foi protegido pelo rei. Me fala de Amós, denunciando as injustiças sociais. Me fala de Eliseu, a quem o rei Jeoacás chamou de meu pai. E o rei da Síria mandou consultá-lo e enviou camelos com ouro e prata para presenteá-los. Vamos ler direito? Vamos desarmar para ler a Bíblia? Não havia bandeira partidária, santo, porque não havia partidos em Israel, o sistema de governo era monárquico. O sistema de governo era monárquico. O herdeiro, o sucessor, era filho do rei. Quando não havia um golpe que derrubava uma dinastia e estabelecia outra. Ok? Quer Novo Testamento, Fernanda? Vou te dar. Vou te dar um show de Novo Testamento. Vamos começar por Jesus? Por que será que o Sinédrio quis a morte de Jesus? Por que será que a purificação do templo perturbou tanto os mandatários de Israel nos dias de Jesus? Por que será que um simples rabino da Galileia foi julgado pelo governador da província, Pilatos, pelo rei Herodes, pelo Sinédrio e pela cúpula religiosa? Se o crime de Jesus tivesse sido apenas religioso, bastava um sacerdote julgá-lo. Jesus foi considerado um revolucionário e uma ameaça para o Império Romano. O seu discurso condenava a opressão dos pobres, o desprezo pelas viúvas. O discurso de Jesus condenava a segregação social. O discurso de Jesus condenava a opressão sobre as mulheres. O discurso de Jesus condenava um modelo de política opressora que se praticava em Israel no seu tempo e nos seus dias. É Novo Testamento que tu queres? Por que João Batista, herdeiro do sacerdócio, não estava no templo, estava no deserto? Porque o cargo de sacerdote e levita nos dias de Jesus havia se tornado cargo político. E João Batista não admitiu. É só uma questão de você parar de ler a Bíblia numa perspectiva isolada. A Bíblia é uma constituição que estabelece regra de vida e prática. Alguém está falando aqui, quero saber as propostas. As propostas começam a apresentar amanhã. Agora eu estou falando sobre consciência cristã e política, chamados para a governança. Estou dizendo que eu fui chamado para a política? Não, eu estou falando isso porque Deus me chamou e eu serei. Não, sem essa ambição, gente. Minha mente é livre. Minha mente é liberta. Se eu não for eleito, vou entrar em depressão dia 3 de outubro. Não. Vou continuar fazendo o que eu faço há 30 anos. E se eu for eleito, vou continuar fazendo o que eu faço há 30 anos. Pregar o evangelho. Mas me faz um favor, amadurece. Você não gostar de um candidato ou de outro, você não gostar de crente na política, se você não gostar de pastor na política, tudo isso é um direito teu e eu compreendo isso em você. Mas vou dar uma sugestão, amiga, eu não sou agressivo, amiga, amadurece. Cresce. Porque se você continua nessa posição ridícula, não vai impedir você de ter que obedecer às leis que serão estabelecidas, não, tá, santo? Ah, não, mas a igreja tem que ser perseguida. Se você tem mania de herói ou de Marte, vai nessa tua força. Agora, querer que a igreja ignore seu papel
para ser mártir de um sistema que não é Deus que está impondo, somos nós que estamos nos submetendo por falta de consciência e de responsabilidade, aí é outro detalhe. Não ore para Deus te livrar da opressão que você promoveu. Aceite-a como reivindicação sua. Vamos lá, vamos concluir? Quer Novo Testamento? Quer mais? Quer mais Novo Testamento? Vamos falar de Paulo? Quem mais falou de hierarquia, princípio de autoridade, governo, comando de nações do que Paulo? Vai dar só um texto aqui que é para virar sopinha miojo. Vamos lá. A Epístola de Paulo aos Romanos é considerada a catedral do cristianismo. É o pilar de fundamentação doutrinária da igreja cristã. Toda alma esteja sujeita, submissa às autoridades estabelecidas, superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isto, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze o bem e terás o louvor dela, porque são ministros de Deus para teu bem. Quer mais Novo Testamento? A irmã falou aqui, eu prefiro o pastor Josué falando de redenção para a salvação. E quem te disse que redenção para a salvação anula a tua obrigação com a tua nação? Gente, pelo amor de Deus, gente. Gente, quem disse que eu parei de falar de redenção? Vem no culto hoje à noite. Vai no culto amanhã em Salvador. Vem no culto quinta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Vamos comigo, eu vou pregar. Eu nem sei onde é mais, mas vou pregar sexta-noite. Santo Estevão. Congresso de jovens, não é comício não, é congresso. Sábado à noite eu vou pregar em Salvador, numa reunião de pastores. Vamos embora, vamos parar de dar a minha agenda, que fica parecendo que eu estou aqui querendo justificar, e não é a ideia. Eu quero te conscientizar, irmão, eu conto com você não como meu eleitor, eu conto com você como cidadão. Eu conto com você como igreja, consciente de seu papel. Onde você estiver. Vamos terminar? São 12 horas e 53 minutos. Eu ia falar sobre política partidária, que aqui está o grande perigo, que a igreja precisa ter equilíbrio. E é aqui que a maioria de nós não tem. Por quê? Porque tanto quem é contra quanto quem é a favor está sendo partidário. Quando você acha que não me envolvo com política porque ela é do diabo, isso também é partidarismo. Cadê o conceito de sal da terra e luz do mundo? Equilíbrio, padrão, referência. Cadê? Sou eleitor do Lula e o Bolsonaro é um demônio. Isso não é partidarismo. Sou eleitor do Bolsonaro e o eleitor do Lula é um demônio. Isso não é partidarismo. Não voto nenhum nem no outro. Eu voto no Ciro, eu voto na Tebet, eu voto... Isso não é partidarismo. Vamos terminar porque eu já dei a minha beliscada. Então na próxima live, amanhã meio-dia, quando você vier falar comigo, muda o tom. Muda o tom porque hipocrisia evangelicalizada cansa. Sejamos cidadãos, sejamos cristãos, sejamos crentes, sejamos representantes de Cristo, não só na política, na vida cristã, porque quando você me pede uma porta
Pastor, minha igreja vai lhe apoiar se o senhor doar o telhado. Minha igreja vai lhe apoiar se o senhor doar a laje. Minha igreja vai apoiar se o senhor doar as poltronas. Isso é corrupção, santo. Isso é corrupção. Vamos vigiar. Estende a mão para cá e ora pelo pastor. Vai. Eu já falei, deixa eu quieto. Se me mexer muito, eu falo. Vamos juntos. Deus nos ajude. Ou falamos de política agora, ou brevemente não falaremos do evangelho. Tá? Hipocrisia evangelicalizada cansa. Honestidade começa em casa. Tá? A honestidade começa em casa, começa aqui no nosso ambiente. A igreja precisa mudar. Sua consciência política precisa mudar. Sua postura acerca de política precisa mudar. Começando por não ficar explorando quando o candidato chega, porque ele quer ganhar. Dá o que você pede. E você diz, é meu candidato, eu sou contra a corrupção. Corrompendo e sendo corrompido. Ah, me poupa. Amanhã a gente fala sobre o perigo do extremismo na política partidária. Tá? E vamos caminhando, porque... Vamos, porque Jesus é bom. Consciência cristã e política, chamados para a governança. Deus abençoe vocês todos. Fiquem com Deus. Forte abraço. Amo vocês. Vocês que estão comigo no YouTube, recebam meu amor, meu carinho. Vocês que estão comigo no Instagram, Pastor Josué Brandão, no Instagram JB News, meu respeito, meu carinho, meu amor por vocês. E se em algum momento falei mais forte, é porque às vezes precisamos de uma chacoalhada para a gente acordar para a vida e perceber que nós não estamos brincando de parquinho. Nós estamos construindo uma nação. Forte abraço, fiquem com Deus.